Olá, agora eu vou fazer uma equação de primeiro grau. Lembrando que, ó, tanto equação de primeiro grau e segundo grau, eu já tenho vídeo sobre isso. Então aqui eu não, às vezes eu pulo alguns detalhes, eu já estou supondo que quem está vendo o vídeo já tem algum conhecimento, tá bom? Essa questão aqui, ó, só de olhar a questão eu já sei que é a D. Como é que eu sei que é a D? Porque o coeficiente linear dessa reta aqui é menos 1000. É o termo que corta o eixo Y, tá bom? Então eu vou fazer aqui vou lembrar aqui, tá? Sobre o conceito de equação de primeiro grau, mas eu já tenho mais detalhado em algum vídeo meu na playlist de matemática funções, tá? Então eu tenho o termo A, eu tenho o termo B. E eu tenho o termo, a variável x. O A e o B é o coeficiente linear, ou é o coeficiente da equação, tá? Desculpa. E o x e o y são as variáveis. Então, para cada valor de x que eu colocar aqui, eu vou obter um valor de y. Isso é uma função, tá bom? O y eu posso também escrever como f de x, ou seja, para cada x eu tenho um f, ok? Tranquilo? O que é o b? O b é o coeficiente linear. Então, o b é o coeficiente linear. E qual que é o A? O A se chama coeficiente angular. Eu já tenho isso já na playlist lá, detalhado, ok? O B, o que é o B? O B é o termo que corta o eixo Y. Pronto, ó, a única que corta o eixo Y aqui em menos 1000 é essa daqui, tá bom? E como é que eu calculo A? De qualquer jeito eu vou calcular o A, tá? Só para não ficar vago, porque pode ter outras questões que você precise calcular realmente o A. Para eu calcular esse A aqui, que é o coeficiente angular, eu faço assim, ó. Eu tenho vamos dizer assim, uma equaçãozinha, que é ΔY por ΔX. Ok? Então, para isso, ó, eu vou fazer de duas formas para calcular o A. Primeiro, eu vou localizar, achar os pontos. Quais são os pontos que ele deu na reta? Ó, detalhe, ó, repara que eu nem li a questão, tá? Eu vou ler agora, só para não ficar incompleto o vídeo, tá? Em um mês, uma loja de eletrônico começa a obter lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro. Então, aqui, ó, o eixo Y é o lucro. Então, esse Y aqui, ó, é o L, tá? Só que tá cortado aqui, eu não consigo ver o que é na minha tela aqui, tá? Tá cortado. E o T é o tempo, desde o início do mês até o dia 20. Mas esse comportamento se estende até o dia 30. Tá bom? Então, o que eu sei? Ó, aqui, ó, ele não tá tratando como y e x, tá bom? Eu vou escrever a equação do jeito que deveria ser, ó. Eu posso escrever ela assim, ó. O y é o L, tá? Deixa eu apagar aqui, depois eu faço o A de novo. Deixa eu fazer aqui, ó. O y é o L, que ele fala, é o lucro, ó. É o y aqui, ó. É o lucro, tá? Então ele chama de L. L em função de quem? Do tempo, tá bom? Eu vou escrever igual a equação. O A é o termo que eu quero descobrir. O X é o tempo, tá? O X é o T. Ele deve falar na questão, apesar de eu não estar vendo. Eu não estou vendo o que está escrito aqui em cima, tá? Então, mas o X deve ser com certeza o T, tá? É com certeza o T. E o B. O B, pelo próprio gráfico, eu já sei que é menos 1000. Tá bom? Então, B aqui, ó, já vale menos 1000. Então, essa equação já ficou como? Ó, LT igual a AT menos 1000. Tá bom? Então, eu vou calcular o A aqui para fins didáticos, tá bom? O A, ó, é ΔY por ΔX. Eu vou fazer primeiro achando os pontos. Ó, eu tenho um ponto aqui, eu tenho um ponto aqui e tenho um ponto aqui. Eu tenho 3 pontos nessa. Ele me forneceu 3 pontos. Esse primeiro ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ele vale quanto? Ó, eu vou escrever aqui, ó. Eu sempre coloco desse jeito, ó. Primeiro o x, que é 20, depois o y, que é 3000. Ó, 3000. Então, aqui é x e aqui é y. Eu sempre coloco nessa ordem, tá bom? X e y. O ponto 5 é a raiz, tá bom? É a famosa raiz. A raiz, por definição, é o ponto que corta o eixo y ou o eixo x, ou seja, o meu y vale 0 e o meu x vale 5. Lembra que eu falo disso aí nos vídeos também, tá?
na equação de segundo grau eu tenho que estar igualado a zero para achar o x1 e x2? É por isso, ou seja, é o termo que o y vale zero e ele corta o x. Na equação de primeiro grau é exatamente a mesma coisa, o y é igual a zero, aí eu calculo o valor de x, tá bom? Então esse ponto vale, onde x vale 5 e o y vale zero. E esse ponto aqui, ó, que é o coeficiente linear, que é o b, é o ponto onde o x vale zero e o y vale menos 1000. Eu posso usar qualquer um desses dois. Eu preciso pegar 2 pontos para calcular o A, tá? Eu posso escolher qualquer ponto, tá bom? Eu vou escolher esses 2 pontos aqui, ó. Eu vou escolher esse ponto e esse ponto aqui, ó. Tá? O ponto que vocês preferirem, vocês podem escolher. Então, ó, vou escrever eles aqui, ó, de novo. Um vale 20 e 3.000. E o outro vale 5 e 0. Como é que eu calculo o ΔY? O ΔY, ó, aqui, lembrando que aqui é x e aqui é y. Eu vou começar pelo 3.000, tá? Então é 3.000 menos 0. É sempre y menos y. Esse delta significa isso, um menos o outro, tá bom? Na matemática e na física. Então é 3.000 menos 0. Como eu comecei do 3.000, eu tenho que começar do 20. Então é 20 menos 5. Então em cima, 3.000 menos 0 dá 3.000. E embaixo dá 20 menos 5 dá 15. Se você dividir aqui, ó, 30 dividido por 15 dá 2. Com 2 zeros atrás dá 200. Então esse é o valor do A. Então, ó, o A é 200 e o B é menos 1000. Tá bom? Isso é uma das formas de fazer, tá bom? Existe uma outra forma, mas aí é para quem tem mais conhecimento, você pode calcular a tangente do ângulo. Tá bom? Eu vou viajar aqui um pouquinho para fazer rapidinho aqui, tá? Mas basicamente é assim, ó. Eu tenho que calcular a tangente desse ângulo. Para quem sabe o que eu estou falando, beleza. Para quem não sabe, ignora isso aqui. Acabou o vídeo aqui, tá bom? Então, como é que eu calculo a tangente do ângulo? É cateto oposto, que é essa distância aqui, dividido pelo cateto adjacente. Quanto que vale esse cateto aqui, ó? Vai valer 3.000 menos 0. Então, vale 3.000. É a mesma coisa, inclusive, tá? Isso aqui. E aqui, quanto que vale essa distância aqui? Vai valer 20 menos 5, que dá 15. Então, a tangente de alfa vai ser 3.000 dividido por 15, que dá 200. É a mesma coisa, tá bom? Aqui, nada mais é que também eu estou calculando a tangente do ângulo. Ok? E é só isso. Até mais. Tchau, tchau.